Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aqui novamente é o seu professor Isaías. E hoje, pessoal, nós damos continuidade ao nosso curso de eletricista instalador. Legal, pessoal? Nós estamos na playlist 2, que nós estamos estudando os assuntos relacionados a instalações elétricas. Temos as duas playlists do curso de instalador. Playlist 1, que é eletricidade geral, a parte teórica, e playlist 2, a parte de instalações elétricas, a parte mais de componentes, mais prática, tá bom, pessoal? Hoje nós começamos a nossa aula número 8 e nós começamos a ensinar o assunto de interruptores. Tá legal, pessoal? Veremos tudo aí sobre o funcionamento, a ligação e as características do interruptor, tá bom? E, como de costume, eu peço encarecidamente para vocês, o canal precisa, nos próximos meses, atingir a faixa de 1000 inscritos. Se nós não atingirmos 1000 inscritos no canal, nós deixaremos de existir e esses cursos deixarão de ser ofertados de graça no YouTube, tá bom, pessoal? Então inscrevam-se no canal, peçam para os amigos se inscreverem, pessoal. Peçam para os familiares se inscreverem, dão uma forcinha para o professor. Compartilhem em vários grupos de WhatsApp que vocês tiverem. Principalmente os grupos de WhatsApp, os grupos de estudos, grupos de cursos técnicos, os cursos aí rápido que vocês fazem em várias escolas, os cursos de tecnólogo, cursos de engenharia. Tanto o assunto teórico quanto o assunto mais prático de componentes, é muito interessante conhecer a base, entender realmente como a eletricidade funciona, tá bom, pessoal? Deem like nos nossos vídeos e no demais vamos entrar no nosso curso. Pessoal, nós vimos nas aulas passadas, lá nas aulas de eletricidade geral, sobre corrente elétrica e tensão elétrica, que nós temos a tensão contínua e a corrente contínua, CC, proveniente das pilhas e baterias. E a corrente contínua, pessoal, nós vimos que é um fluxo contínuo para o mesmo sentido sempre dos elétrons. Nós temos que a corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, no caso os elétrons, tá bom? Dentro de um circuito elétrico. E nós conhecemos também que o circuito elétrico é um caminho fechado por onde possibilita a circulação de corrente elétrica. Tá? Essa é a definição de circuito elétrico. E aqui nós temos a corrente elétrica em corrente contínua. Tá? Ela flui sempre para um único lado, sempre de um polo da pilha para o outro, sempre do polo negativo para o positivo, quando estamos nos referenciando ao sentido real da circulação da corrente elétrica. A corrente circula do polo negativo para o polo positivo, tá bom? Então essa é a corrente contínua. Se ela for uma corrente contínua positiva, ela vai sempre circular para o mesmo lado. Se ela for sempre negativa, vai sempre circular para o mesmo lado. Então, ou ela, ora, vai para um lado esquerdo o tempo todo, ou ela vai circular para o outro lado o tempo todo também. Vai depender se a corrente contínua é positiva ou negativa, tá bom? E nós veremos agora, pessoal, a corrente alternada. Na corrente alternada, no circuito elétrico, nós temos agora não mais pilhas e baterias. Nós temos lá a corrente gerada lá nas usinas, tá bom? Uma das principais usinas que nós temos no país é a usina hidrelétrica de Itaipu. Legal, pessoal? As usinas transmitem a eletricidade através aí das torres de transmissão, tá? E depois nós chegamos na cidade e tem as linhas
de distribuição. Nós teremos uma matéria exclusiva lá em Eletricidade Geral, na playlist 1, que é GTD, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Nós veremos desde a geração nas usinas até a transmissão nas torres, nas florestas e nas subestações e a distribuição aí nas cidades, tá bom? Em média tensão. E essa tensão que sai das usinas, vai pelas torres, vai pelo sistema de distribuição nos postes, nas ruas, chega no nosso poste residencial, passa pelo nosso poste, pelo nosso quadro de disjuntores, o nosso quadro de proteção, e chega às nossas tomadas, é a corrente alternada, tá bom? Nós vimos que ela é uma senoide. Ora ela é positiva, tá bom? E ora ela é negativa. Quando a tensão senoidal, a tensão alternada, de corrente alternada, nós teremos a tensão alternada nas tomadas e nós teremos a corrente alternada circulando pelo circuito. Nós vimos que a corrente é o movimento ordenado dos elétrons dentro do circuito e nós aprendemos na aula de tensão que a tensão elétrica é a força necessária, tá? A pressão exercida sobre os elétrons, tá? Que estão dentro do material condutor para que surja a corrente. A corrente surge porque a tensão faz uma força para impulsionar os elétrons. E na corrente alternada, essa força é feita de duas maneiras durante a formação da senoide. Ora, ela é feita no semiciclo positivo da senoide e em outro momento a tensão é feita no semiciclo negativo da senoide. Então nós temos a tensão positiva e a tensão negativa formando uma senoide. No momento em que está a formação da tensão positiva, por exemplo, um dos polos da tomada vai ser o negativo, o outro polo vai ser o positivo, tá bom? E a corrente vai circular por um lado. Ela vai sair de um dos lados do polo da tomada e vai entrar no outro polo. No outro momento, quando for se formar o ciclo negativo da tensão, a corrente se inverte. A polaridade da tomada se inverte. Então, na corrente contínua, lá na bateria, nós temos que a polaridade da bateria, do gerador de corrente contínua, é sempre fixa. É sempre a mesma. Ou é polaridade positiva ou polaridade negativa. Enquanto que, pessoal, aqui na corrente alternada, a polaridade dos polos da tomada, seja neutro e fase ou seja fase e fase, independente, ela vai estar mudando o tempo todo. Ora aqui na esquerda é positivo, ora negativo. Ora aqui na esquerda é negativo, ora positivo. Depois volta a ser positivo, volta a ser negativo. E isso fica mudando o tempo todo, positivo, negativo, porque a senoide fica se formando o tempo todo. A cada volta do gerador de corrente alternada, a cada volta que o eixo do gerador dá, forma aí uma senoide, um ciclo. E aí a tensão vai mudar de positiva para negativa a cada mudança de semiciclo de senoide, tá bom? E isso vai acontecer, vocês vão ver depois na aula, lá em Eletricidade Geral, na teoria, aula de geração de corrente alternada, como funciona a geração da corrente. Vão conhecer sobre aqui as características da senoide, tá? Os tipos, os níveis de tensão que são gerados aqui, tensão de pico a pico, tensão de pico, tensão RMS, tá? Todos esses níveis de tensão, tensão média, nós veremos aqui na tensão alternada, na aula de geração de corrente alternada. A gente vai ver a frequência da senoide, tá bom? A frequência da rede, o período que forma a senoide e a frequência que é fornecida pela rede, pelo gerador. E nós sabemos que no Brasil a frequência nossa, que está na nossa rede, no país todo, todas as tomadas, qualquer tensão aí que venha da concessionária, que venha da geração, da distribuição,
venha dos postes para a gente, ela vai ser fornecida na frequência de 60 Hz, tá bom? Isso quer dizer para a gente que essa variação aqui, ó, entre positivo, o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, vai acontecer 60 vezes em 1 segundo. Tá bom, pessoal? Essa mudança de polaridade aqui na tomada vai acontecer 60 vezes em 1 segundo. Tá bom? Isso é a frequência da rede. Então, os elétrons vão ficar entrando por um polo da tomada e saindo 60 vezes por segundo, alternando o seu sentido de circulação 60 vezes por segundo nos nossos equipamentos. E os equipamentos que trabalham, que funcionam com corrente alternada, eles já estão preparados para isso. Eles já são próprios para receber essa tensão que varia a sua polaridade 60 vezes por segundo. Tá bom? Por isso que se nós adquirirmos um equipamento de corrente de frequência de 50 Hz, por exemplo, no Paraguai, a frequência lá é 50 Hz. Tá bom? Se nós trouxermos um equipamento de lá que funciona com 50 Hz, ele não vai funcionar aqui na nossa tomada na frequência de 60 Hz, porque a nossa tomada fornece 60 Hz e o equipamento lá do Paraguai está preparado para receber apenas 50 Hz, para que essa variação varie a uma frequência de 50 vezes por segundo. E quando coloca aqui na nossa tomada que a frequência varia 60 vezes por segundo, o equipamento não está compatível e não funciona. Tá bom? A mesma coisa é pegar o equipamento que funciona em corrente contínua, que está preparado para receber a corrente sempre no mesmo sentido, nunca ter variação de frequência, a frequência aqui é zero, tá bom? Se nós ligarmos numa rede que trabalha com corrente alternada, onde fica variando a polaridade da tomada, o equipamento vai apresentar problemas, vai queimar, tá bom? Então os equipamentos foram feitos para trabalhar na frequência correta, no tipo de frequência correto, no tipo de tensão correto, se é contínua ou alternada, tá bom? No tipo de corrente correta, se é contínua ou alternada, e no nível de frequência correto, se é 50 ou 60 Hz, ou algum outro equipamento que trabalhe numa frequência especial. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, por enquanto, aqui é isso. Por enquanto, nós temos aqui a frequência elétrica da corrente alternada, que vamos estudar com mais detalhes na aula de geração de corrente alternada. Beleza? Por enquanto é isso. Agora aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Aqui nesse próximo slide, nós temos o seguinte. Nós temos que na tomada nós podemos ter neutro e fase, tá bom? O neutro vai sempre do lado esquerdo aqui da tomada. O terra vai sempre para cima quando a tomada for instalada na posição horizontal. Quando estiver na posição vertical, a tomada vai ficar aqui para a direita e o neutro fica para cima. Mas sempre que instalarmos a tomada na posição horizontal, ela fica nesta disposição. E independente de estar o neutro aqui na esquerda, ele não muda, é sempre fixo. Uma vez instalado o cabo neutro aqui, vai ficar o tempo todo aqui o cabo neutro. Uma vez instalado aqui o cabo fase, vai ficar o tempo todo aqui o cabo fase. Tá bom? Só que internamente no circuito, a corrente muda de sentido o tempo todo. A polaridade aqui da tomada muda o tempo todo. Ora o neutro é positivo, ora o neutro é negativo. Ora a fase positiva, ora a fase negativa. Como não tem polaridade fixa, muda o tempo todo positivo e negativo, na corrente alternada, nós não tratamos
como positivo e negativo. Nós tratamos como neutro e fase, tá bom? Neutro e fase. Não existe para a gente, na linguagem técnica, só nos conhecimentos, nos estudos. Nós sabemos que tem positivo e negativo aqui dentro, mudando 60 vezes por segundo. Mas nas instalações elétricas, o cabeamento que nós temos e o nome dos polos aqui que nós temos, dos cabos do circuito, é neutro e fase o tempo todo. Ou fase e fase o tempo todo. Percebam que a corrente vai funcionar do mesmo jeito, seja com o neutro e fase em 127 volts, tá bom? O funcionamento da corrente alternada é sempre esse, ela vai e volta 60 vezes por segundo, ou em 220 volts fase e fase, ela também vai e volta o tempo todo 60 vezes por segundo, tá bom? Aqui está lento porque é uma animação, mas na rede nós não conseguimos perceber. A cada 1 segundo, os elétrons já foram e voltaram 60 vezes, tá bom, pessoal? Então nós temos aqui a formação da corrente alternada. Legal, pessoal? E nós sabemos que o circuito, né, nós vimos que é um caminho fechado por onde circula a corrente elétrica, tá? Mas nós não podemos ter, aqui nós vemos ó, que é um curto-circuito. Nós temos 2 condutores elétricos conectados à tomada e os 2 ligados em uma barra condutora de eletricidade, uma barra de cobre. Isso, tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, se for feito, é um curto-circuito, vai explodir e vai machucar quem estiver operando. Então, isso não pode ser feito. Sempre aqui, ao invés de ligar o cabo direto na tomada ó, e fechar esse curto-circuito e acontecer o acidente, não façam isso nunca. Nós temos que colocar um consumidor sempre entre os 2 polos do circuito e o nosso entre os 2 polos do circuito e os nossos condutores, tá vendo? Nós temos os condutores que antes eram curto-circuito, agora não, nós colocamos um consumidor de eletricidade. Então, esses elétrons que iam gerar, que iam causar o curto-circuito, isso que nós estamos vendo aqui, faíscas, né? O arco elétrico, tá bom? Fogo, isso é a prova mais clara dos elétrons aqui se chocando. É um fenômeno elétrico. Nos equipamentos, nós utilizamos esse fenômeno elétrico aqui dos elétrons para fazer os equipamentos funcionarem. Nós criamos diversos equipamentos que aproveitam a passagem dos elétrons e fazem algum tipo de trabalho. A TV liga, gera imagem, som, o rádio gera som, a luz gera luz, a lâmpada gera luz, né? O chuveiro aquecimento, todos os aquecedores geram aquecimento, o ar-condicionado gera frio, né? Refrigera o ambiente, as máquinas industriais, os carros, os veículos, todos geram o seu trabalho através da circulação dos elétrons, aproveita a energia dos elétrons. Mas se nós colocamos eles em choque uns com os outros, eles vão explodir, gerar um curto-circuito. Então aqui na lâmpada nós aproveitamos, por exemplo, esses elétrons que iam gerar um curto-circuito. Ao se chocarem, eles não passam agora de um condutor para outro. Essa base aqui da lâmpada é isolante, apenas aqui o contato é condutor elétrico, apenas aqui é condutor elétrico, tá vendo? E aí esse condutor se conecta aqui ao polo negativo da bateria, quando é corrente contínua, se conecta aqui ao parafuso do receptáculo da lâmpada, circula lá dentro do filamento da lâmpada, a lâmpada acende, volta, sai por esse parafuso e volta para o nosso circuito. Aqui se nós temos um circuito elétrico com os componentes mínimos necessários. Fonte de alimentação, condutores de eletricidade e o
consumidor de eletricidade ou carga, tá bom? Nós veremos com mais detalhes na aula de circuitos elétricos, análise de circuitos elétricos. Aula teórica também, muito importante, lá da playlist 1 da disciplina de eletricidade geral, tá bom, pessoal? Só que percebam, pessoal, que se nós usarmos só os condutores, a fonte e o consumidor, vai ficar o tempo todo circulando corrente. Como que nós iremos desligar esse circuito? Nós teremos que cortar o condutor elétrico. E não é viável para o usuário dentro de sua casa o tempo todo estar cortando o condutor elétrico para que a lâmpada acenda e depois emendando, reconectando o condutor elétrico para que a lâmpada funcione. Tá? Nós temos que ter um meio mais prático, onde a gente consiga interromper aqui o circuito e fazer com que a lâmpada funcione, tá bom, pessoal? E isso é o que nós vamos estudar. O interruptor elétrico. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui no interruptor elétrico, o que nós temos? Nós temos aqui um circuito em corrente alternada, tá? Tensão sendo fornecida pelos dois polos da tomada, tensão alternada. Então, nós já sabemos que nesse circuito vai circular corrente alternada. Tá bom? Beleza. Neste momento, o que acontece? Nós temos que esse mesmo potencial de tensão aqui, a fase, que está aqui no polo da direita da tomada, este cabo de condutor elétrico aqui está conectado aqui neste contato, ó, neste parafuso do interruptor. Aqui é o interruptor, tá? Aqui a tecla dele aqui em cima, ele vai ter dois parafusos. Um parafuso que conecta aqui, ó, a fase que vem da fonte. Nós estamos usando a fonte como uma tomada, mas nas nossas instalações, nos nossos circuitos, a fonte vai ser o próprio disjuntor que está ligado no nosso quadro, tá bom? A fonte para a fase vai ser o disjuntor e a fonte para o neutro vai ser o barramento de neutro no quadro. Então nós temos que aqui não existe o contato elétrico entre este contato que está ligado no parafuso que recebe fase e nós temos esse outro contato que está ligado no parafuso aqui, ó, que recebe que sai com um cabo que vai ligar lá em um dos polos da lâmpada. Nós já vimos que os polos da lâmpada estão conectados diretamente aqui ao filamento, tá bom? Um dos polos nós já ligamos direto no neutro, tá bom? Sem nenhum seccionamento. Não tem disjuntor no neutro, não tem interruptor no neutro, não tem nada. O neutro ele sai da fonte direto para a lâmpada. Sempre que for alimentar uma lâmpada em 127 volts, o neutro sai direto da fonte para o equipamento, tá bom? A fase sai da fonte e vai para o parafuso do nosso interruptor. E depois do outro parafuso do nosso interruptor, sai a fase, que agora nós não chamamos mais de fase, tá? Vai ser o cabo de fase, vai ser a fase do circuito, porque esse interruptor, quando ele conectar um polo ao outro, este ponto vai fazer contato com a fase, então o potencial da fase passa por esse ponto e vai por este cabo, o potencial da fase vai por este cabo até chegar no outro lado da lâmpada. Então, o que a lâmpada recebe é o neutro e a fase que passou por esse contato e vai por este outro cabo até aqui. Como a fase é interrompida aqui, ó, no circuito, ora nós iremos conectar a fase, ora iremos interromper a fase. Este pedaço aqui do circuito que conduz a fase
nós chamamos de retorno, cabo de retorno, tá bom? Então, na instalação do interruptor, nós teremos no mínimo um cabo de neutro, tá bom? Nós teremos um cabo de fase e teremos um cabo de retorno, os 3 cabos fazendo parte do nosso circuito. E como que funciona, pessoal, aqui o nosso interruptor? Enquanto ele estiver, percebam que aqui este contato, este polo, está ligado eletricamente com este parafuso que sai com o cabo de retorno. Então, este parafuso já está ligado por todo esse caminho aqui, por todo esse cabo, seja um cabo de 1 metro, um cabo de 5 metros, um cabo de 100 metros, não interessa o tamanho, tá? Este polo aqui do interruptor está fazendo contato elétrico com este polo aqui da lâmpada, tá bom? Enquanto este cabo condutor, do comprimento que seja, estiver conectando este parafuso a este parafuso, este polo, este contato do interruptor, tá? É o mesmo ponto de contato deste lado do filamento da lâmpada, beleza? Então, neste momento que estes 2 contatos estiverem separados, este cabo não está em contato com a fase. Se ele não está em contato com a fase, este lado da lâmpada não está recebendo a fase. Apenas o lado esquerdo está recebendo o neutro. E nós sabemos que o equipamento apenas com o neutro não funciona. Ou ele recebe neutro e do outro lado recebe fase para ter um caminho fechado para circular a corrente elétrica e o equipamento funcionar. Ou ele recebe fase de um lado e fase do outro para o equipamento elétrico funcionar, para ter um caminho fechado para circular a corrente elétrica. Neste momento que o interruptor está com os contatos separados, nós dizemos que o interruptor está aberto. Ele está desligado, está em off, ou seja, o circuito elétrico está interrompido. Então não há um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. Não havendo um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica, a fase para aqui, neste parafuso. Para que a fase passe para completar o circuito, nós devemos virar a tecla do interruptor, aí esse contato ele sobe, entra em contato com o contato da fase, e como ele está ligado ao parafuso, todo esse cabo de neutro passa a conduzir a fase. Como já está chegando o neutro, e quando este contato estiver fechado, vai chegar também a fase, nós fechamos o circuito, aí nós temos um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica, nós temos o equipamento recebendo neutro e fase, o equipamento acende, tá bom, pessoal? Olha aqui, fechou o contato, a lâmpada acende. Beleza? Então aqui, contato aberto, lâmpada apagada. Contato fechado, lâmpada acesa. Tá bom? Contato aberto, a fase para por aqui, não tem circulação de corrente. Contato fechado, nós temos aqui o circuito fechado, circulação de corrente, lâmpada funcionando. Legal, pessoal? E aqui nós temos então mais de perto o funcionamento do nosso interruptor. Tá bom? Qualquer interruptor, pessoal, que nós tivermos, vai trabalhar com base em contatos eletromecânicos, tá bom? Contatos elétricos. Por que eletromecânico? Porque existem contatos elétricos, contatos eletrônicos, tá? No caso, trabalha com transistores. Nós temos com diodos, nós temos contatos elétricos mecânicos, porque trabalha com chapas metálicas, contatos metálicos, mecânicos. Funciona mecanicamente. É uma ação mecânica nossa aqui, de algum agente externo que faz aqui o contato se mover como uma gangorra aqui, uma mola. Ele se move. Tá vendo? Esse ponto aqui está conectado aqui com o nosso contato. E aqui nós temos uma mola conectada à nossa tecla. Quando nós apertamos a tecla, a mola com esse pino
empurra para cá o contato, ele sobe e encosta no outro contato mecânico. São dois contatos mecânicos, tá bom? Então nós temos contatos eletromecânicos. Os contatores em comandos elétricos, os contatos de sensores, tudo que for contatos eletromecânicos em qualquer equipamento, relés, CLPs, inversores de frequência, chaves magnéticas, se ela possui contatos eletromecânicos, o princípio de funcionamento é esse, tá bom? Nós temos aqui a fase chegando, aqui nós temos, ó, esse espaço isolando aqui é o ar. O ar é um excelente isolante elétrico. Vocês estudaram na aula, eu ensinei para vocês de materiais condutores e isolantes, que o oxigênio, o ar, é um excelente isolante elétrico. Ensinei por quê, quais as características do oxigênio que o torna um excelente isolante. Vão lá na aula de condutores isolantes. E aí, como esses dois contatos estão separados, essa parte do circuito que chega à fase e essa parte do circuito que vai com o retorno estão desconectados. Então a fase está nesse contato de cima, porém a fase não está nesse contato de baixo para ir para a lâmpada. Se nós medirmos aqui esse contato em relação ao neutro, uma ponta de prova aqui nesse contato, a outra ponta de prova no neutro, nós teremos 127 volts no multímetro, no alicate amperímetro. Se nós medirmos nesse ponto aqui, ó, que não tem a fase porque não está encostado, em relação ao neutro, nós teremos 0 volt, beleza? E aí quando a gente aperta a tecla, o que acontece? Sobe, fecha o contato, e aí quando nós voltamos a tecla, ele desliga. Aperta a tecla, ele liga, volta a tecla, desliga. Avança a tecla, liga, volta a tecla, desliga. Neste momento que está com os dois contatos encostados, perceberam que são umas faísquinhas aqui? É o momento em que os elétrons estão pulando, ainda vencendo o ar que era isolante, é o arco elétrico. Como é muito próximo, aí essa tensão consegue vencer esse pedacinho de ar que tem aqui e já se precipitam. Começam a pular para o outro polo, até que eles se encostam, e aí tendo contato físico entre os dois polos, a fase que estava aqui, a mesma fase está aqui, a mesma fase está aqui, e a mesma fase percorre pelo retorno até chegar no polo da lâmpada. Beleza, pessoal? Então o funcionamento do nosso interruptor é esse. Gira a tecla, movimenta a gangorra aqui dentro, o contato móvel, fecha o contato. Quando você gira, movimenta novamente, abre o contato. Beleza, pessoal? Entenderam bem essa parte do circuito? Então tá bom. Aí nós temos então o contato fechado, a corrente elétrica passa a circular pelo contato, ele fecha o circuito e vai lá para a nossa carga, para o nosso consumidor trabalhar, fazer o seu trabalho, tá bom? Desligado não há circulação de corrente, ligado há circulação de corrente, desde que a fonte esteja alimentando o circuito. Se você ligar e desligar ligar e desligar aqui o nosso interruptor sem estar ligado na tomada, só vai dar continuidade de um ponto para o outro. Só vai passar aqui a continuidade elétrica de um ponto para o outro, sem estar ligado na fonte, sem ter tensão. Mas uma vez que tem a tensão elétrica em um dos polos, a tensão passa para o outro polo, entra em contato e a corrente elétrica começa a circular, porque agora temos um caminho fechado para a circulação da corrente elétrica. Beleza, pessoal? Mais uma vez, fechou. Olha o faiscamento que tem aqui, ó. Perceberam? É a hora que dá o contato e a corrente começa a circular. Então, pessoal, para a gente fechar aqui a nossa aula, é isso. Interruptores é o nome genérico para os dispositivos simples, mas extremamente úteis, que desligam
ou ligam um circuito elétrico, tá bom? Sem os interruptores, nós teríamos que desparafusar lá no receptáculo da lâmpada para desligar ela, ou teríamos que desparafusar lá no disjuntor para desligar a lâmpada o tempo todo que fosse ligar ou desligar, ou cortar o cabo, e é inviável quando nós criamos, nós estudiosos da elétrica, inventamos o interruptor, nós criamos uma solução agora que apenas apertando uma tecla, tá bom? O usuário consegue ligar ou desligar o circuito elétrico, interromper ou permitir a passagem da corrente elétrica, desconectar ou conectar de um dos contatos a tensão que está chegando no outro contato, tá bom? Essa é a função do interruptor, ele interrompe. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, ó, o interruptor, o nosso circuito, ele interrompe, tá bom? Ou ele interrompe a passagem, ou ele permite a passagem da corrente. Interruptor interrompe. E ora ele permite a passagem. Beleza? E nós temos, pessoal, no nosso curso aqui de eletricista instalador, alguns modelos, alguns tipos de interruptores que eu vou estar ensinando para vocês. Vocês já conheceram agora com esta aula de forma genérica, tá? O que é um interruptor, o que é um contato eletromecânico, tá bom? Como funciona o interruptor, tá? Qualquer um deles, como funciona o contato elétrico deles. Eles vão ter quantidades diferentes de contatos, quantidades diferentes de polos, mas o funcionamento interno do contato é aquele. Ora encosta um polo no outro, ora separa. Às vezes tem mais de um polo, tem 2 polos, 3 polos, 4 polos. Cada interruptor vai ter as suas características, mas todos os polos vão formar ou não contatos, pares de contatos, pares de contatos elétricos, tá? De conexões elétricas para fazer aí os contatos dos interruptores. Então nós temos o interruptor simples, que é justamente aquele que nós vimos nesta aula, mas eu vou passar a aula que vem, a aula próxima. Vai ser uma aula exclusiva somente do interruptor simples, como ele funciona, como é feita a ligação elétrica dele no circuito, como que a gente vai alimentar ele, tá bom? Como que ele liga e desliga os equipamentos. Depois nós teremos a aula de interruptor de 2 seções, tá bom? 2 teclas, que vai servir a mesma aula para interruptor com 2 teclas, 3 teclas, 4 seções, 5 seções, 6 seções, tanto faz. O princípio de funcionamento do interruptor de 2 seções vai ser o mesmo para todos. Depois uma aula na sequência de interruptor paralelo. Legal, pessoal? Nós sabemos que o interruptor paralelo é um interruptor que gera muita dúvida nos eletricistas, nos estudantes. Mesmo quem já se formou, às vezes sai com dúvida do funcionamento, de entender como funciona o interruptor paralelo, de como que ele é a circulação de corrente, como que é a conexão da tensão dentro dos polos do interruptor. Aqui eu vou abrir o interruptor para você, mostrar o circuito, mostrar as ligações e mostrar ele funcionando no circuito. Tá bom? Como testar o interruptor, todos esses detalhes para vocês aprenderem de uma vez por todas, definitivamente não só a ligar o interruptor, mas a entender de forma clara o funcionamento deles. Porque depois saber ligar é a parte mais fácil. Depois se acontece um problema na instalação, se você não souber o funcionamento, fica difícil você rastrear o defeito, encontrar o problema e você fazer uma manutenção na instalação. Legal? Aí nós vamos entrar com o interruptor bipolar numa aula seguinte, que é o interruptor para equipamentos que funcionam em 220 volts. Aí nós teremos o interruptor intermediário. Na verdade, depois do paralelo, já ensino o intermediário. Os dois estão na sequência um do outro, tá bom? Porque o paralelo e o intermediário fazem par, são conjuntos. Quando é só uma ligação de interruptores em paralelo, vamos usar só o paralelo. Porém, quando nós formos fazer uma ligação de interruptor intermediário, obrigatoriamente nós teremos que também trabalhar com o interruptor paralelo. Não existe
instalação de lâmpadas com interruptor intermediário sem o uso em conjunto com interruptores paralelos, tá bom? O paralelo pode ser usado sozinho, porém o intermediário é em conjunto com o paralelo. Aí sim, passo pela aula do intermediário paralelo, passo com vocês pela aula do intermediário e depois eu entro na aula do interruptor bipolar, pessoal, tá bom? E fecho a aula de interruptores com o interruptor pulsante ou interruptor pulsador, tá bom? Que é o interruptor que é mais comumente utilizado aí em campainhas. Beleza, pessoal? Então a gente fecha aqui a nossa aula de introdutória, a primeira aula de interruptores, mostrando novamente para vocês o funcionamento do nosso interruptor. Nós temos aqui um circuito aberto, porque o interruptor, que é o componente que vai fechar o circuito, está aberto e o consumidor não está funcionando. Quando nós fechamos o circuito, agora o nosso interruptor, o seu contato fica fechado, a tensão que estava aqui neste polo passa para este e a corrente, o circuito fecha, a corrente circula e o nosso consumidor começa a funcionar. Pessoal, nós estamos na aula 8, tá? De instalações elétricas. E nós temos no canal já 7 aulas de instalações elétricas e 5 aulas de eletricidade geral. Para que vocês entendam tudo o que eu estou ensinando aqui, não adianta vir direto para esta aula. Vocês têm que passar aula por aula, aula 1, aula 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanto da teoria eletricidade geral como de instalações elétricas, porque muito fundamento, muita base, muito conteúdo que eu comento nessa aula, eu entendo que vocês já estudaram o conteúdo passado e já têm domínio desse conteúdo. Até porque é uma aula na internet, é EAD, vídeo, vocês podem pausar o vídeo, podem voltar o vídeo, assistir novamente, tá bom? Se ficou dúvida, pode deixar nos comentários lá na aula 1 do curso intermediário do CLP, perguntar, eu vou responder. Então, vocês não podem chegar aqui nesta etapa do curso com dúvidas de conteúdo que eu já ensinei nas aulas passadas. Tá bom, pessoal? Então, é isso para hoje, tá bom? Eu encontro vocês na próxima aula, aula 9, que eu vou falar da ligação e funcionamento do interruptor simples. E é isso, espero que todos fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!